Oi, e a história desse mês? No meio da noite, no meio do mar. Lembrando que a mediação começa por descobrir os elementos do livro, né? Autor, editora, observar tudo isso, a sinopse, enfim, se tem fotografia ou não, né? Uma pequena biografia dos autores. Aqui tem Instagram, tem site, então é bem interessante. Bom, vamos falar um pouquinho desse livro. Quando eu comecei a ler o livro, eu achei muito interessante e no final eu tive uma surpresa e me peguei rindo, sorrindo, assim, feliz, leve. Esse foi o meu sentimento. Então, isso fica até uma dica para você conversar com a sua filha, com o seu filho, né? Que impressão, que sentimento que veio quando o livro terminou. E a história é muito interessante. Quando eu fui ler esse livro, eu tive que dar um jeito dele chegar na sua casa para vocês terem esse livro aí na biblioteca de vocês. Porque é uma história que eu acredito muito. Eu acredito nessa proposta que o autor trouxe de trazer para a literatura temas importantes, assuntos urgentes e lembrando que a literatura não tem nenhum propósito, ela não tem que tratar de tema nenhum, ela é prazer, é deleite, mas a consequência desse prazer e desse deleite é aprendizagem, é crescimento, é repertório, é conhecimento de mundo, é repertório para resolver conflito, é muita coisa que a literatura, que esse deleite traz para o ser humano. Essa história especificamente, como eu disse, eu acredito muito nessa proposta. É um livro que começa, vocês devem ter percebido aí, é estranho, né? É um livro muito, é uma prosa com muita poesia. Então, o personagem ele vai te levando por caminhos muito inusitados, né? Muito diferentes, um barquinho no meio do mar. Então tudo isso tem nuances, né? Da vida, né? Do que acontece, dos medos que a gente tem, daquilo que a gente não entende direito, daquilo que a gente vê e não compreende, daquilo que a gente tem medo. E ele vai te levando por esse caminho muito inusitado. As cores, né, que as ilustrações trazem. Então vai pela água, vai pela terra, vai pelo ar, pelo espaço. É muito poético dentro de uma narrativa de prosa. E aí o livro vai terminando e ele vai te dando pistas. Veja essa imagem. Né? Se o seu filho e a sua filha não se atentarem para isso, mostra para eles, né? Conversa sobre isso. A imagem ela vai te dando pistas para onde a história vai te levar. Aqui, né, todo esse ambiente de sonho, né, de uma realidade fantástica, e aqui já o personagem mais dentro da realidade. Quando a gente vira a página, é que vem a surpresa, né? Que eu te falei lá no comecinho, que eu me vi feliz, né? Sorrindo assim, ó, né? Encantada. E aqui mostra onde a criança estava, aqui o desenho que ela estava fazendo, né? Então esse ambiente de escola que conversa muito com a criança, né? Quando as crianças riem, quando a professora chama e o semblante da criança te dá pista de como ele está nesse ambiente. E ele na cadeira de rodas também vem de uma maneira natural, né? Uma criança cadeirante ali na escola, sonhando junto com os colegas, achando graça. E a gente faz, aí a gente tem entendimento porque ele estava no barquinho ou não, né? Poderia ser uma criança que não é cadeirante no barquinho também. Então, é um livro muito filosófico, muito reflexivo, muito conectado com a realidade e com o sonho também. Então, é um livro incrível, né? Eu fiquei encantada quando eu li essa história e, claro, que eu tive que trazê-la para o Clubinho da História. É uma história que dá para conversar muito, mas se o seu filho, se a sua filha não quiser conversar também, não tem problema, né? Porque você, quando lê, também está crescendo, está se repertoriando, né? É um crescimento em família. Então aproveitem juntos, porque, como eu disse, é uma história incrível.